grandes questões se colocavam dentro do país, né? A discussão sobre a reforma da Previdência, a discussão sobre a reforma trabalhista, e uma grande questão diante de nós, servidores do IPEA, que era a questão da reestruturação do IPEA. Tivemos vitórias importantes nessas lutas, conseguimos derrotar a proposta então vigente de reforma da Previdência, conseguimos de uma certa forma impedir que a reestruturação do IPEA contrariasse os interesses dos servidores. Tivemos derrotas mais relevantes na questão da reforma, obter algumas vitórias importantes, tanto do ponto de vista da mobilização política da categoria para fora, como também na mobilização da categoria para dentro do IPEA. E também na atenção aos nossos servidores nos seus interesses corporativos. Tá? A atual gestão conseguiu, por exemplo, e essa era uma promessa importante, e importante lembrar no seu cumprimento, destravar o andamento da célebre ação de pagamento da GCG, né, que finalmente voltou a andar, e graças a um esforço bastante importante e consciente feito pela diretoria de alteração da forma como a AFPEA organizava a sua atividade jurídica. Triste é ver que, 2 anos depois, nesse momento dessa posse, as pautas que provavelmente esperam a nova diretoria são a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reestruturação do IPEA. Esperamos que, ao longo dos próximos 2 anos, a nova gestão que entra consiga comemorar mais vitórias do que a gestão que sai foi capaz de comemorar. De toda forma, não imagino que ninguém esteja aqui para ouvir quem sai, mas sim para ouvir quem entra. Portanto, encerrarei a minha fala por aqui. Não sem antes fazer o meu agradecimento especial a todos os parceiros da AFPEA, no mundo sindical, muitos dos quais aqui representados, né? O Rudinei, o Leandro, o Francelino, toda a equipe de funcionários da AFPEA que nos apoiou ao longo desses 2 anos, né, representada pela Helena, que é a nossa gerente executiva, e um especial agradecimento à nossa diretoria executiva, ao Roberto, ao Fernando, ao Cláudio, às Joanas, né, Alencar e Mustafa, a Marta Cassiolato, uma diretoria que atuou sempre muito unida, sempre um grande espírito de cooperação, com a qual foi possível construir uma atividade sindical bastante relevante, me parece, nesses 2 anos. Assim como também os representantes do nosso Conselho Deliberativo, do nosso Conselho Fiscal, que sempre foram atuantes ao longo dos 2 anos e foram, portanto, capazes de apoiar o trabalho da diretoria. Né? Sem esquecer também nossos colegas da representação regional da AFPEA do Rio de Janeiro, que não estão presentes aqui hoje, né? Haverá uma cerimônia própria de transferência do cargo no dia 31 no Rio de Janeiro, mas de qualquer forma gostaria de deixar um agradecimento público à diretoria da nossa representação regional no Rio de Janeiro, né? Ao Salvador, ao Danilo, ao Pedro, que substituiu o Danilo quando o Danilo precisou sair, e à Marina. Muito obrigado a eles e também muito obrigado aos nossos conselheiros deliberativos e fiscais no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Fará uso da palavra o diretor da NIPS, Aristides Monteiro Neto. Todas que eu queria cumprimentar a mesa em nome, então, não vou falar em todos os nomes dos colegas que estão aqui, mas em nome do José Celso, que assumem a AFPEA nesse momento. Eu pedi para falar um pouco antes, porque eu preciso sair daqui a pouco, eu vou viajar e então tenho que ir para o aeroporto. Queria dizer da satisfação estar aqui, explicar, bom, por que a ANIPS, alguns não sabem o que é a ANIPS, acho que não foram pegos de surpresa o que a ANIPS está. A ANIPS é a Associação Nacional das Instituições de Planejamento dos Estados, né?
reúne também o IBGE e o IPEA, né? Então, a Fundação João Pinheiro, a Fundação AFE no Rio Grande do Sul, a Fundação SEAD em São Paulo, todas essas e todas as outras demais, no Maranhão, no Ceará, na Bahia, elas se reúnem nesta associação. O IPEA tem um assento já há bastante tempo e nesse momento, já há um ano, eu, como representante do IPEA, faço parte da diretoria da ANIPS. E com isso eu quero falar desse momento em nome do Júlio Miragaia, que é o presidente, que não está neste momento aqui, que não pôde vir, mas prestar a nossa homenagem a esse evento, a isso que está acontecendo aqui, e dizer, nós estamos passando por um momento difícil do Brasil, né? Um momento político difícil. As instituições de planejamento, as instituições de pesquisa estão sendo desqualificadas por uma onda ideológica muito forte, que tem alguns propósitos e resolveu, entre outras instituições, também reduzir a importância e até mesmo esmagar algumas dessas instituições. O momento que se coloca é de que a gente possa fazer alguma resistência, possa discutir esse momento difícil do Brasil. A ANIPS está também se colocando nessa frente de apoio às instituições. Eu acho que é o momento de fazer uma reflexão importante, porque a maioria de nós, muitos de vocês no IPEA já estavam há bastante tempo, mas nós que chegamos, eu vou falar dessa geração que é a minha, do Zé Celso. Nós chegamos com um concurso público que foi feito por um governo, vamos chamar assim, de centro-direita ou algo assim, o PSDB. Mas mesmo assim era um governo que apostou nas instituições, né? E no período que ficou no governo, apostou em instituições. Depois veio os governos petistas, mais centro-esquerda, e continuaram apostando. O momento que está colocado agora é de que nós perdemos isso. Nós estamos ambos, né? Eu imagino que nós teremos capacidade de conversar e recrutar apoios em ambos alguns espectros da política brasileira para retomar isso. O Brasil se desenvolveu, o Brasil cresceu, se fortaleceu institucionalmente. Isso foi muito importante para todos nós. Nós somos herdeiros desses últimos 30 anos da Constituição de 88. Isso parece estar sendo desfeito sem o devido debate público, né? Eu acho que é nesse sentido que nós precisamos retomar. A ANIPS se coloca como um espaço desse debate e dessa luta. Esse o meu recado, e dizer que estaremos em apoio, estaremos ao lado da AFPEA e de outras associações nacionais e de outras forças de apoio a essa debacle que aí está, né? Então, é nesse sentido que eu parabenizo a chegada do Zé Celso, parabenizo todos os que fizeram, que fazem a AFPEA ao longo desses anos. Muito obrigado a todos, um bom dia. O presidente do FONACAT dá uma consindical, Dr. Rudinei Marques. Bom dia, Zé Celso, bom dia, Alexandre, companheiros de mesa, senhoras e senhores, colega Marival, professor nacional, bem-vindo, os amigos que estão por aqui, meus caros. Sim, falo em nome do FONACAT, né, uma entidade que representa 32 associações e também sindicatos, representando em torno de 200 mil servidores, e estou lá no fórum desde 2013, se eu não me engano, né, como secretário-geral, depois como presidente. Quando o Zé Celso tomar posse,
Quando eu cheguei no NACOM, o Maurício Galinquim era o presidente, e depois passaram vários presidentes, eu continuo lá, né? Está na hora de sair também. É difícil fazer uma saudação num momento como esse, que a gente vive uma crise sem precedentes, né? É uma crise, não é só nacional, né? Uma crise mundial, uma crise que envolve vários aspectos, é uma crise da própria democracia, né? Uma crise de identidade, uma crise de valores. Porque aqui no Brasil talvez a gente sinta ainda mais, porque se soma a isso uma crise econômica, fiscal, política, moral, né? Tudo isso sem precedentes. A gente olha para trás e não consegue ver um momento tão desafiador como esse, né? E o dirigente sindical, bom, de alguma forma ele tem que dar as respostas, tá, corporativas que a sua categoria exige, mas hoje mais do que nunca nós temos que dar respostas maiores, né? A gente tem que dar resposta para tudo isso que está posto aí para a sociedade, né? Nosso momento evolutivo, né? Aliás, fazendo uma citação aí, deu um escritor, nosso ministro da Educação gosta, né? Tal de Kafka, né? Ele dizia que o momento decisivo, Kafka, né? O momento decisivo da evolução humana é permanente, né? É permanente. Quer dizer, nesse momento, é agora, né? Agora é a hora. E junto com Kafka, também outro escritor judeu falava alguma coisa assim, né? O Franz Rosenfeld. O tempo certo é este, né? Zeit ist es. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Nós temos que dar a resposta agora. A gente tem que estar atento a tudo isso que está acontecendo e tem que se posicionar. E no Brasil, mais do que nunca, nós temos que qualificar o debate no espaço público. O espaço público, o debate se deteriorou muito, né, gente? Então, quando cheguei no fórum, eu passei a conhecer um pouco melhor o próprio IPEA, né? E vi que vocês têm um trabalho de excelência, assim. Ficam aqui meus parabéns sinceros aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Isso tem que chegar, né? Tem que chegar no espaço público. A gente tem que... o Zé Celso esteve na comissão especial da reforma da Previdência semana passada. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que aparecer, tem que dar as caras, tem que elevar o nível do debate. Então acho que essa é a missão que te espera aí à frente do FPE sindical, né? Ficam aqui também meus parabéns aí para o trabalho do Alexandre, né? Que foi um grande parceiro aí na luta contra a 287. Enfim, a gente tem agora a Previdência, mas tem uma reforma administrativa vindo aí que pretende reconfigurar todo o serviço público. A gente tem que tentar prospectar o que está sendo elaborado, porque as notícias que chegaram até agora não são boas, né? Então, assim, o desafio será imenso, conte conosco, estamos juntos e temos um papel decisivo aí para exercer em tudo aí que está posto para a vida nacional. Parabéns e estamos juntos. O representante? O representante da ARCA, doutor Leandro Couto. Bom dia a todas e todos. Alexandre, Joana, Manuel, Galvão, o Ari está aí ainda? Já foi, está aí o Ari, Rodinei. Fazer uma fala muito rápida também, aqui em homenagem ao Galvão, em três escalas diferentes, Galvão. Primeira, em nome da Secor Sindical, que eu estava como presidente até o final do ano passado, agora a nossa presidente é a Roseli. Então aqui falar em nome dela, saudar o Zé Celso, vamos estar juntos. E agradecer a parceria aí com o Alexandre Cunha nesses últimos 2 anos que tivemos juntos.
Agora os Excelsos, quer dizer, mantemos no mesmo corredor, no mesmo andar do IPEA, as nossas conversas. Acho que esse é o objetivo que conseguimos implementar. O segunda escala relacionada a ela é falar um pouco, fazer uma reflexão um pouco da nossa atuação enquanto ciclo de gestão. Esse é um lugar importante de fato. A gente precisa refletir um pouco sobre isso, porque a pauta da fusão das carreiras, reestruturação administrativa do Estado segue, e a gente precisa ter uma posição com relação a isso, certo? Aqui do ciclo de gestão temos a Secor, a Unacom, também a ciclo de gestão, e a AFPEA. Mas o ciclo de gestão em si deu uma certa afastada, certo? A gente se fragilizou enquanto grupo. Temos aqui colegas gestores, mas a ANESP não está aqui, a ACE também não está aqui, se não trabalhar alguma articulação nesse sentido. A proposição de fusão ou extinção de algumas carreiras, se não de todas as carreiras, porque até isso nós ouvimos, certo? Uma proposta de extinguir todas as carreiras, botar todo mundo no quadro de extinção e criar uma nova carreira, que até esse povo novo nos alcançar, a gente fica estagnado, do ponto de vista, enfim, de progressão e remuneração até, enfim, mais uns 20, 30 anos, talvez até aposentar, se um dia nós iremos nos aposentar. Então esse é outro ponto, Celso, que a gente precisa discutir e conversar em conjunto, talvez ter uma estratégia comum. Por fim, a terceira escala pediu os excessos para eu falar um pouco da ARCA. E a ARCA é o seguinte, eu acho que a atualidade, como diz o Rudinei, o momento é esse, e a gente vem sofrendo ataques de todos os jeitos e encontramos um sindicalismo, um movimento sindical um pouco renovado. E as pautas se multiplicam e não são mais as pautas apenas corporativas. Eu queria dizer que, do ponto de vista das questões mais estruturantes, nós temos o Fonacat que nos representa, e o Rudinei, o Francilino e a turma do Fonacat têm tido uma postura ímpar no enfrentamento das grandes ameaças aí do governo, tanto do governo passado quanto desse. Quero parabenizar de público o trabalho que o Rudinei e o Fonacat fazem, que de fato é essencial. Mas como, né, Jorge, até a gente via lá no planejamento, o que era importante, o Fonacat servou, o que não é importante é muita coisa. Então, para o que é importante tem o Fonacat, por tudo o resto a gente tem a ARCA. E a ARCA tenta que a articulação da carreira das carreiras públicas para o desenvolvimento tentou reunir uma série de outras carreiras que não estavam articuladas no Fonacat, como o IBAMA, e está aqui o Vitor das IBAMA, e que é um exemplo central disso que eu quero falar. Se tu puder levantar, o Vitor é das IBAMA e ele representa o movimento da Maré Socioambiental, que é um movimento muito importante que se ergueu contra a nomeação no governo Temer de um cargo político do ICMBio, o presidente do ICMBio, que era uma indicação do PROS, não é isso? E a partir daí isso tomou força, e não é um sindicalismo do ponto de vista corporativo, é para defender as pautas socioambientais que eles trabalham. Assim como tem o Vitor nas IBAMA, tem o pessoal da FUNAI batalhando para manter a sua instituição lá no Ministério da Justiça, que o Marivaldo estava também nessa pauta lá atrás, né, Marivaldo? E a gente, algumas pautas, o que eu quero dizer é que a gente não consegue tocar via Fonacat. Para algumas carreiras no Fonacat, talvez seja esse um dos motivos da fragilização da ligação do ciclo de gestão. A reforma da Previdência a reforma trabalhista era uma não questão. A questão do teto, a gente não conseguiu no Fonacat construir consenso para ir contra a emenda constitucional 95. Em contrapartida, a gente tinha as outras carreiras todas articuladas e em luta, e a gente achou que juntos poderíamos muito fortalecer a luta de cada uma delas. A gente viu agora na discussão também da educação, né, como que a gente, do ponto de vista da carreira de planejamento e orçamento, a gente viu que podia agregar
nessa disputa, colocando os nossos dados com relação ao que tinha acontecido no orçamento e tal. Então, é mais um exemplo de que essas carreiras juntas podem trazer outras pautas e fortalecer a luta do serviço público por um Estado mais forte. Então, a ARCA é um pouco isso. Assim, gostaria de renovar esse convite pela participação da FIPEA nesse outro movimento, sem em nenhum momento retirar a importância que representa para a gente o FONACAT, e o UNACOM também faz parte da ARCA, mas a gente poder tratar de outros assuntos, Zé Celso, que eu creio que o IPEA e que a FIPEA tem muito a contribuir na medida em que pode fortalecer essas pautas que a gente está vendo o Estado ser destruído, e nós temos um papel como servidor de Estado de tentar minimamente defender algumas instituições que são caras ao desenvolvimento nacional. E é isso. O representante da ABED, Antônio Carlos Galvão. Bom dia a todos e a todas. Eu queria dizer, em primeiro lugar, em nome da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma grande satisfação estar aqui na posse de uma nova gestão da FIPEA e que, para nós, na Associação Brasileira, significa uma parceria inescapável, né? A gente imagina que tem muito a compartilhar na discussão sobre os rumos do país, o desenvolvimento, toda a nossa angústia e desejo de afirmar, né, um certo espaço, né, para a discussão do desenvolvimento brasileiro, né. Acho que, sendo bem panorâmico aqui na discussão, acho que a gente tem algumas questões de fundo muito importantes que nos unem. Uma é de que um dos alvos centrais da discussão que parece estar emergindo no novo governo é exatamente um ataque a tudo que é público, né? Um ataque aos espaços públicos de uma maneira geral, e do ponto de vista daquilo que acreditamos ser o esteio de um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento para o Brasil, certamente esse é algo inaceitável, né, para tudo aquilo que pensamos, acreditamos e queremos construir no futuro desse país, né. Também acho que temos aí uma discussão não muito fácil, não muito trivial, mas muito importante, que significa explorar todos os escaninhos desse debate, né. Esse debate não está só na reforma da Previdência. Esse debate se transpõe para múltiplos outros planos e temos muito a dizer, queremos participar muito das discussões que se desenham para isso. Temos um país, por exemplo, no nosso projeto, que deveria ser inclusivo socialmente, deveria caminhar em certa direção, e o que temos assistido vai na oposição, na direção contrária do que desejamos, né? Aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade violentamente, os dados estão aí, eu não estou aqui, não preciso nem entrar no detalhe deles, mas de uma maneira acachapante, a regressão que assistimos nesse quadro é muito expressiva. Temos um país em que achamos que num país subdesenvolvido, o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, que precisa enfrentar, né, uma série de mazelas na sua história, construídas ao longo de décadas de história. A gente deveria, né, de alguma maneira, poder, nessa construção futura, contar com um ator decisivo para construir um outro tipo de futuro no Brasil, que é o Estado. E o que temos visto, como vários dos colegas anteriores mencionaram, é uma tentativa de destruição do Estado, de redução drástica dos espaços coletivos e de atuação dessa força, desse ente articulador e aglutinador de interesses que vão na direção contrária dos interesses pelos quais nos esgrimimos, combatendo. Então, a gente assiste, por exemplo, sem nenhuma mediação, de uma forma tão escancarada, uma fala que diz que vai vender, né, todo o acervo, todo o patrimônio nacional de uma maneira absolutamente inaceitável. Temos uma ação na área ambiental, para ficar só nos grandes blocos, onde
patrocinamos uma degradação sem precedentes na história recente do Brasil, né? Patrocinamos um aumento da poluição, patrocinamos um aumento do envenenamento do meio ambiente, patrocinamos uma entrega das áreas de conservação tão arduamente conquistadas ao longo de décadas de história no Brasil, e que certamente precisa encontrar também respostas. Teremos certamente que construir um imaginário, um ideário para poder nos esgrimirmos contra essas visões que vão nessa direção. Eu vou ficar por aqui, mas eu poderia ir para um outro terreno, talvez mais grave, tem a ver um pouco com o Estado, mas é a ideia de autonomia, a ideia de capacidade de afirmação do país no cenário internacional, né? Quer dizer, não temos, na verdade, hoje, no horizonte, nada de positivo, né, num cenário como esse, onde regredimos no desejo de uma integração latino-americana e de um compartilhamento melhor com os nossos vizinhos, regredimos numa inserção afirmativa, autônoma do país no cenário internacional, uma capacidade de veicular projetos em várias dimensões. Em suma, para todo lado que olhamos, né, vimos uma política de terra arrasada em relação àquilo que são os valores e fundamentos de um projeto que arduamente tentamos construir ao longo da história desse país. Eu acho que isso tem tudo a ver com a ABED e com a FIPEA. E eu queria puxar essa discussão, porque eu acho que se tem algo em que o compartilhamento entre a ABED e a FIPEA pode evoluir muito, é exatamente na construção de alicerces mais sólidos para esse debate em várias frentes. E aqui eu acho que temos sim alguns alvos estratégicos de curto prazo, mas não devíamos esperar muito para começar a construir várias frentes de batalha que sejam capazes de fato, patrocinar um ataque um pouco mais estruturado a várias das coisas das quais estamos assistindo no dia a dia da nossa vida. Então eu imagino que a ABED tem tudo para ter uma parceria muito profícua com a FIPEA. Acho que meus colegas aqui da associação que estão presentes, vários de nós que trabalhamos com isso, podem encontrar na FIPEA, imagino eu, um parceiro de peso, né, para construir essas alternativas e traçar rotas, talvez até novas, né, do ponto de vista de como evoluir no apoio a um projeto inclusivo, um projeto sustentável, um projeto que seja mais autônomo e dê outro tipo de perspectiva de futuro para o Brasil. Em linhas gerais, era isso que eu queria dizer, em nome dos meus colegas da ABED, dizer que a ABED está à disposição do IPEA para ser também um palco onde essas discussões possam prosperar e fluir. Eu sei que eu aqui estou minorando o papel mais sindical da associação da FIPEA, mas eu acho que o momento cobra um pouco isso, né? Tivemos momentos no passado em que as associações tiveram esse papel, né? Eu fui dirigente de associação no passado e a ideia é exatamente se contrapor a determinadas visões que se tinham para o futuro da instituição, do país e assim por diante. Eu acho que a gente precisa realmente se despir um pouco do nosso interesse imediato, muitas vezes legitimamente representado na associação. Ele não pode ser esquecido de forma nenhuma, mas não dá para ficar apenas no interesse específico, né, daquilo que de fato a FIPEA tem como missão precisa inicial. Então, a meu juízo, e a ABED é um canal para isso, é um canal de quem compartilha um determinado espaço de discussão hoje. Não somos iguais, não pensamos na mesma coisa, mas temos sim a ideia e um certo limite, né, de possibilidades de atuação que nos unem e que nos faz, eu diria assim, nos deixa muito otimistas quanto à possibilidade de não deixar que essas coisas aconteçam no Brasil. Obrigado. Representando o IPEA, Manuel Rodrigues dos Santos Júnior. Bom dia a todos, colegas da mesa. Eu queria primeiro me desculpar pelo atraso, porque nas segundas-feiras eu tenho uma reunião cedo no Ministério e geralmente essa reunião acaba às 9h15.
Então dava para chegar aqui tranquilamente, só que dessa vez um pouco mais do que eu não podia sair, tive que correr, desculpa a todos aí pelo atraso. E, bom, é um prazer enorme estar aqui representando o presidente do IPEA, que é associado como nós. Ele é uma pessoa do IPEA, tá? Aposentado do IPEA, e tem uma linha de pensamento tranquilo para se conversar, para se ter um diálogo. Isso eu estou falando porque estou próximo dele e reconheço isso mesmo. Bom, eu queria primeiro aqui emocionado pela presença de alguns colegas com os quais eu trabalhei no passado e estão aqui presentes há muito tempo que eu não via. Trabalhei junto, inclusive, com algum deles. E os jovens também que estão aqui, quando eu retornei fora do IPEA, passei 8 anos fora, quando eu voltei, tem pessoas que não estavam aqui no IPEA, que estão aqui, e hoje trabalham comigo. E eu fico muito lisonjeado, porque essas pessoas são muito competentes. Impressionante a continuidade no que o IPEA tem, né, competência. Eu estou muito tranquilo com pessoas que colaboram, ajudam, e eu estou aprendendo com eles também, né, nessa nova minha gestão aqui no IPEA. Mas eu queria falar mais em termos da DIGS, tá? Eu como diretor da DIGS, sou associado também, né, desde o início. Eu queria dizer que o IPEA, através da DIGS, e sempre esteve aberto, na minha gestão, para as reivindicações, as disputas, trabalhar junto com a IPEA. Né? Recentemente nós tivemos até uma demanda sobre o plano de saúde, né? O Alexandre foi lá na nossa sala, nós marcamos reuniões fora, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia, para tentar articular fundo jurídico, porque é interesse de todos, né, do IPEA. E a área de recursos humanos também está sempre disposta, sempre aberta para fazer os contatos que são necessários para colaborar, para ajudar nas demandas nossas do IPEA e dos aposentados, que a gente tem batalhado muito para a possibilidade. Recentemente, essa mudança de ministério aí causou um tumulto danado, porque ninguém sabia que era quem mais no ministério da Economia. Mas a gente já está aos poucos retomando isso e se aproximando para poder manter essa gestão. A nossa gestão está desde o início tentando, com a mudança do prédio aqui, né, que é o sonho de todo mundo aqui, né, e já foi o sonho de alguns, né, muitas pessoas não querem manter o status quo. Mas nós temos hoje uma despesa, uma despesa de 20 milhões. Bem que desse resolver vender esse prédio, é bem complicado, pode ser despejado. Tá? Então, a ideia é se mudar para um prédio mais moderno, com instalações modernas, com menos risco de problema, com elevador moderno que funcione. Tá? Inclusive, temos determinações hoje que você não pode nós ter assessorista, estamos um decreto recente, não pode ter assessorista. Então, tem uma série de coisas que a gente está tentando fazer com esforço danado, está quase para sair. Tá? A mudança de ministério, mais uma vez, tumultuou tudo. Né? Nós estamos tentando se aproximar, a chamada pública foi feita, o prédio foi feito, tem um projeto e tudo. Já apresentei até a pessoa da FIPEA, a ideia, a concepção que poderia ser. Mas você sabe, né? Eu estou com 80% de chance de que vai sair. Mas, no passado já teve 100% eu não saí. A gente está brigando por isso. Mas, enfim, eu estou a minha sala lá está sempre aberta para todo mundo, né? Estou sempre à disposição para atender a todo mundo e ajudar a FIPEA, que eu faço parte desse pessoal, tá bom? E eu agradeço muito, e essa foi uma honra. Quando o presidente me indicou para vir para cá, eu fiquei muito satisfeito, porque eu nunca tinha essa oportunidade, né? E agora de rever os amigos. Muito obrigado. A presidente regional da FIPEA Rio de Janeiro, Joana Costa. Primeiro, gostaria de dar um bom dia para a mesa e para todos e todas que estão aqui presentes. E eu gostaria de dizer que é uma grande honra representar os funcionários do IPEA e estar na FIPEA. E eu queria dizer também que não só a minha decisão, mas acho que a decisão de todo mundo que faz parte dessa chapa, né, é uma decisão de participar da FIPEA, principalmente pelo contexto que a gente vive no Brasil. E nesse contexto de que os sindicatos e associações, né, sindicais
assumem o papel de representar não apenas esses interesses corporativos, né, como já foi mencionado aqui, mas também de representar outras pautas que são super importantes no debate nacional e principalmente nesse contexto que a gente vive. Então foi uma chapa que se montou né, com os diretores, tanto no Rio quanto aqui em Brasília, foi uma chapa que se montou tendo em vista esse objetivo. E é um momento muito difícil que a gente vive, né? Um momento em que justamente as entidades sindicais assumem um papel de defender outras pautas e, por um lado, elas sofrem, né, com essa tentativa de desmobilização, né? Tem uma certa tentativa de enfraquecer as entidades sindicais através do seu financiamento. Então a gente está vivendo um momento que é difícil das entidades sindicais e, ao mesmo tempo, elas se revelam super importantes no debate nacional. E, para citar, por exemplo, né, lá no Rio, as entidades, né, que têm sofrido com um cerceamento da condução do seu trabalho técnico, né, de forma independente. Então a gente vê o que aconteceu com o IBGE, a gente vê o que aconteceu com o BNDES, a gente vê o que está acontecendo com a FINEP, e a gente vê que as associações de funcionários dessas entidades têm tido um papel super importante na defesa de seus interesses. E a gente nossa chapa vem com o objetivo da gente fortalecer esses laços com outras entidades sindicais e também defender os interesses dos funcionários do IPEA. E dentro disso, né, dentro do IPEA, como o Alexandre mencionou, né, muitas pautas permanecem as mesmas e a gente quer manter esse canal de diálogo aberto com a direção e fazer esse fortalecimento, né, do IPEA Rio-Brasília, FIPEA Rio-Brasília, né, todas as pautas que são relevantes para o IPEA Brasília são relevantes para o IPEA Rio, né? A questão da sede também é um ponto no IPEA Rio. Então a discussão da carreira, discussão de concurso, discussão, né, do enfraquecimento da área meio no IPEA, tudo isso é relevante não só em Brasília como no Rio, né? E a gente está unido nesse debate e nesse debate com a casa. E também nessa questão da reestruturação do IPEA, né? A gente quer manter esse canal de diálogo e discutir como vai ser essa reestruturação, né, se vai ter algum cerceamento de áreas, e acho que vale mencionar essa discussão acerca, né, de que áreas são relevantes para o IPEA debater e ter trabalhos acadêmicos, né? Então, no momento que a gente vive o acerramento da desigualdade e pobreza, que a gente vê toda essa crise econômica e toda essa discussão de democracia também, é super importante para o IPEA manter toda essa linha de desigualdade de gênero, desigualdade de raça e também os estudos que discutem democracia, né? A gente está num momento super importante e estamos super empolgados e com muita coragem, como diria o Guimarães Rosa. Por fim, o presidente eleito do Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA e da Associação dos Funcionários do IPEA, Dr. José Celso Pereira Cardoso Júnior. Muito bem, bom dia a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Uma alegria imensa, uma satisfação, uma honra, né, estar aqui representando a FIPEA, representando os colegas todos do IPEA, os técnicos de pesquisa, os técnicos administrativos, os demais cargos todos da organização. Essa que é uma organização que vem, ao longo dos últimos anos, construindo uma identidade associativa e sindical importante e que não se restringe apenas à sua atuação para dentro da casa. Então, esse é um cargo e um desafio, eu acho, dos mais importantes e relevantes desse momento que a gente está passando, pelas razões todas que já foram aqui antecipadas pelos colegas. Então, nesse sentido, agradecer a presença de todos, agradecer a acolhida ao convite que fizemos, vendo aqui, inclusive, vários ex-presidentes, não é, da própria FIPEA que estão aqui hoje presentes, agradecer muito esse apoio que vai nos ser muito relevante e importante no desempenho desse próximo mandato. Agradecer muito ao Rudinei, ao Leandro, ao Manuel, ao Ari, que já saiu, veio representando a ANIPS, parabenizar em especial o Alexandre pela brilhante condução que fez da FIPEA na sua gestão, cumprimentar todos os colegas que estão nos assistindo pela internet, eu acho que está sendo transmitido, não é?
pelo Face, inclusive os colegas que porventura estão na casa ou no Rio de Janeiro, né? E, em nome da Joana aqui, cumprimentar também todos os nossos amigos do Rio de Janeiro. Bom, muito rapidamente, eu queria dizer que essa nossa gestão, ela pretende dar sequência, evidentemente, a um processo de construção coletiva e associativo sindical que já está em curso na FIPEA há alguns anos, né? Sobretudo desde a gestão, que me lembro do Fábio Sá, do Fábio Schiavinato, do Lucas, né, que volta a ser diretor agora, do próprio Alexandre. São gestões que têm pautado o trabalho da FIPEA num duplo sentido, né? Por um lado, há um processo que é difícil, porém está em curso, no sentido de avançar na profissionalização da própria entidade, né? A profissionalização da própria FIPEA como organização associativo-sindical, que é algo difícil de ser feito no dia a dia, né? Que envolve um trabalho não só de manutenção da capacidade arrecadatória, de convencimento dos colegas em relação à importância de se associarem, né? Envolve um trabalho, sobretudo para dentro da organização, que é um trabalho que enfrenta aquelas pautas associativos sindicais típicas, né, relativas às questões jurídicas, às questões agora do plano de saúde que está colocado, né, mas também as dificuldades sempre presentes de mobilização da casa para diversos fins, né, seja para um campeonato esportivo de futebol que o valha, seja para a realização das festas, dos eventos, né, ou seja, existe uma carga de trabalho própria desse tipo de organização que é muito demandante, é muito exigente e que cumpre o papel fundamental de criar um amálgama, criar um processo de construção de uma identidade associativa ligada às pautas e aos trabalhos do próprio Instituto, né? Essa agenda, que sempre foi agenda típica, tradicional, né, das associações, ela vem sendo agora complementada por uma segunda linha de trabalho, cada vez mais relevante e importante nos dias que correm, que é o processo de autonomização, né, política e estratégica da entidade em relação ao próprio órgão ao qual está vinculado e em relação ao processo de discussão pública dos assuntos de relevância para o órgão, mas não apenas. Eu estou me referindo ao fato de que uma organização de natureza associativo-sindical, ela precisa, para desempenhar bem o seu papel de representar os seus associados, ou o seu corpo funcional como um todo, e projetar essa representação, seja para dentro do órgão, seja no âmbito do setor público, seja junto à sociedade, enfim, ela precisa construir algo que não está posto de saída, ela precisa construir uma identidade própria, ela precisa construir uma autonomia própria, uma autonomia de natureza técnica e política, né? E isso é relevante para o contexto que a gente está vivendo, não só para demarcar as posições majoritárias da casa em relação ao processo cotidiano de condução da organização, como essas que o Manuel mencionou, que a Joana mencionou, né? Mas também para orientar o seu corpo funcional junto aos debates públicos que estão colocados e que são cada vez mais caros à nossa a existência como servidores, a nossa atuação como servidores, né? Eu me refiro em particular ao fato de que, como disse o Galvão, a agenda do desenvolvimento brasileiro, que bem ou mal havia colocado na mesa determinadas linhas de tendência, né, no sentido de um desenvolvimento inclusivo, soberano, democrático, né, participativo, né, que levava em consideração a unidade territorial, levava em consideração o processo de produção de conhecimento, né, qualificado, inovativo, né, de sustentabilidade ambiental, ou seja, essa pauta que ainda, de certa maneira, permanece, está presente no IPEA, né, como objeto de estudo, ela veio se desmanchando, né, ao longo dos últimos anos, a ponto de hoje termos como pauta principal no campo do desenvolvimento, se se pode chamar assim essa pauta, a discussão do ajuste fiscal,
né? Quer dizer, que é muito pouco, não só para um país com as dimensões do Brasil, com o potencial do Brasil, mas é muito pouco para o próprio órgão, como o IPEA, que tem como objeto de estudo, de investigação, de assessoramento governamental, um tema mais geral, mais amplo do desenvolvimento brasileiro de modo mais geral. Né? Então, cumpre a AFPEA, nesse momento, esse papel, né? De também buscar, para além das suas pautas associativos sindicais internas próprias e típicas, né? Buscar um protagonismo junto aos demais órgãos da administração pública federal, vários dos quais aqui representados, a quem agradeço a presença, né? Em nome do FONACAT, da ARCA, da própria ABED, né? Buscar um protagonismo junto a essas entidades da administração pública federal brasileira, um processo de alinhamento político-estratégico em relação ao estado necessário, né, para o desenvolvimento brasileiro que precisamos construir, né, que, portanto, precisamos defender, né, algo que precisamos defender em primeiro lugar e que precisamos colocar novamente em rota de construção, né, no sentido de um setor público qualificado, né, capaz, atuante, em prol da população brasileira, em prol do combate à desigualdade, em prol da soberania nacional, em prol da autoafirmação nacional em última instância. Isso passa por essas associações nossas, tá certo? E esses fóruns de articulação, né, dos quais, ou nos quais a AFPEA pode e deve participar, são relevantes para esse debate interno ao governo. Mas essa atuação da AFPEA, nessa nova gestão, não deve se resumir a esse espectro, né, a esse arco de necessidades, ou seja, da interlocução interna com as entidades de governo. Deve ir além. Né? Eu acho que o momento pede também uma articulação junto à própria sociedade organizada, né? Junto aos fóruns acadêmicos, profissionais, associativos, de base social, com os quais possamos nos relacionar, evidentemente, com os quais consigamos nos relacionar, no sentido de construir ou reconstruir uma visão de desenvolvimento muito mais ampla do que essa circunscrita à pauta do ajuste fiscal que está em curso hoje no país, não é? E que, tudo mais somado, não leva o país a um degrau de desenvolvimento superior do ponto de vista qualitativo e muito menos quantitativo. Dito isso, eu acho que o que nos aguarda na relação, sobretudo com o IPEA, como sempre foi ou tem sido, não é? A relação da AFPEA com o IPEA é uma relação evidentemente, de cordialidade, de respeito, de construção de um espaço de diálogo propositivo, desimpedido, não é? Por meio do qual a colaboração e a proposição de ideias possa ser objeto de discussão ampla dentro da diretoria, não é? Razão pela qual o nosso primeiro movimento vai ser se encontrar, se apresentar à diretoria atual do IPEA, algo que está agendado para hoje à tarde. Não é isso, Manuel? Algo que está agendado para hoje à tarde e que, nessa ocasião, nós já vamos, evidentemente, colocar como reivindicação inicial a participação da AFPEA em todo e qualquer fórum que se crie, em todo e qualquer grupo de trabalho que se crie para discutir, seja a reestruturação organizacional, seja a mudança da sede, seja a construção de alternativas ao plano de saúde e coisas que tais. Porque essas coisas interessam não apenas do ponto de vista associativo, sindical, burocrático. Não é só porque a associação deve, tendo em vista a sua missão institucional, representar os seus associados, que isso se faz relevante. Isso se faz relevante porque é por meio dessa construção coletiva, consensuada, dialógica, que se pode construir algo de verdade efetivo, não é? Dentro da organização, não é? Envolvendo a casa nas discussões e na resolução de seus conflitos, não é? Portanto, o desimpedimento do debate e a acolhida frente a posições e opiniões divergentes
tem que ser encarado como um processo de construção interna da democracia, algo que ajuda a criar não apenas um entendimento mais aderente à realidade da casa e mais promissor para o futuro, para aqueles que inclusive entrarão na organização, mas ajuda a criar essa identidade coletiva ipeana a qual me referia no início. Portanto, é com esse espírito de abertura, mas ao mesmo tempo de rigor, que pretendemos conduzir esse próximo biênio na FIPEA. Lembrando que é muito necessário e urgente que nesse momento em que as organizações sindicais de governo estão passando por essa transição em relação às formas de contribuição sindical, que todos os nossos associados e aqueles que ainda não são também possam se sensibilizar com esse apelo, façam essa opção pela migração de uma forma de contribuição que vai na linha de produzir essa autonomização política sindical a qual me referia. Porque também o desconto em folha, que sempre existiu, ele sempre foi muito cômodo para as organizações, na medida em que mantinha uma arrecadação suficiente para rodar o dia a dia das organizações, mas, de certa maneira, desobrigava as organizações de se conectar ou se reconectar com o seu próprio corpo funcional. Essa medida recente, apesar da liminar que está vigorando, ela acaba sendo positiva no sentido de forçar as organizações e os seus novos dirigentes sindicais a se reconectarem com as bases, a se reconectarem com os seus corpos funcionais, no sentido de mostrar a importância dos servidores se associarem aos seus respectivos sindicatos, voltarem a ter uma participação ativa, política, crítica e propositiva. Então, isso nós queremos fazer aqui no IPEA, evidentemente, tentando acelerar esse processo de migração da contribuição em folha para uma contribuição alternativa, voluntária, que se pode realizar por boleto, por cartão, etc. Algo que não só manterá a capacidade organizativa da FIPEA, mas também permitirá esse trabalho de reconexão da associação com a sua própria base organizativa. E, evidentemente, conto com a colaboração não só dos colegas diretores que estão aqui presentes, dos colegas que são membros hoje do Conselho, foram eleitos para os conselhos deliberativo e fiscal, mas de toda a comunidade ipeana, no sentido de ajudarem essa gestão a produzir essa dupla interface, a produzir esse duplo movimento de atuação, tanto para dentro da própria organização, melhorando os processos, melhorando a capacidade de interlocução, de construção dos espaços de diálogo, etc., e essa articulação para fora. Afinal de contas, nós vamos precisar muito das especialidades que estão construídas dentro da casa para essa discussão qualificada com o governo, nos níveis em que isso se coloca, com o Congresso, com a própria sociedade. Então, não é porque os colegas não estão oficialmente, não foram oficialmente eleitos, seja para o Conselho, seja para a diretoria, que podem se sentir desobrigados de oferecer uma contribuição associativa no sentido de prestar a sua contribuição com base na sua expertise, no seu conhecimento adquirido, acumulado ao longo do tempo, seja nesse trabalho de interlocução pública, seja também ajudando a construir a própria FIPEA como organização sindical autônoma e forte. Então, nesse sentido que conclamo todos a que participem dessa empreitada. Estamos abertos para receber as sugestões de trabalho, as ideias novas que podem renovar a nossa atuação nesse próximo biênio. É isso. Dito isso, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e estamos à disposição para seguirmos adiante. Obrigado. Só um detalhe, antes que eu me esqueça, aos interessados, antes de sair, gostaria de oferecer como brinde de boas-vindas uma pequena reflexão sobre os 30 anos da Constituição, documento esse que nós produzimos internamente
com colegas do IPEA, das carreiras de gestores, APOs, AFCs, acadêmicos, que voluntariamente ofereceram suas contribuições para essa reflexão acerca dos 30 anos da Constituição, que se comemorou em 2018, e dizer que esse livro foi produzido já no âmbito dessa parceria, ou dessa articulação que a FIPEA já possui, né? E que deve continuar existindo junto às organizações do ciclo de gestão, do FONACAT, da ARCA, etc. Né? E também encontra-se disponível para quem tiver interesse um xeroquezinho que vai circular por e-mail, pelos WhatsApps, etc., acerca dessa visão geral da FIPEA e da sua gestão atual em relação ao próximo biênio. Então, quem quiser interesse em se antecipar a esse conhecimento, a esse conjunto de proposições, também fica à vontade ali para recolher na saída, por favor. Esse aqui eu já vou deixar com o Manuel, já que a gente vai ter uma reunião à tarde, então já vai informado sobre os nossos planos estratégicos. Obrigado. Bom, antes de dar continuidade às assinaturas do termo de posse, gostaria de registrar também a presença da doutora Lígia Nogueira, procuradora federal, representante do movimento Acorda Sociedade. Neste momento, convidamos os empossantes do Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA e da Associação dos Funcionários do IPEA para a assinatura do termo de posse. Chapa IPEA por Direitos e Democracia. Membro da Diretoria Executiva Brasília, presidente José Celso Pereira Cardoso Júnior. Vice-presidente Fernando Gagner Silveira. Secretário Executivo Bernardo Figueiredo Silva. Diretor Jurídico, Antônio Teixeira Lima Júnior. Diretor Sociocultural de Comunicação, Divulgação, Estudos e Pesquisas, Leandro Henrique Krause. Diretor de Promoção e Assistência Social, Lucas Benevides Dias.
Diretor de Esporte e Lazer, Marco Aurélio Costa. Diretor de Aposentados, Raimundo da Rocha. Presidente Regional do Rio de Janeiro, Joana Simões de Melo Costa. Secretário Executivo Regional do Rio de Janeiro, Pedro Carvalho de Miranda. Diretora de Filiados Regional do Rio de Janeiro, Marina Ribeiro Nery Costa César. Do Conselho Fiscal, membros efetivos Brasília, Tatiana Dias Silva. Serguei Soares João Soares. Gabriel Coelho Skeff. Membros suplentes, Brasília, Rafael Guerreiro Osório. Maria de Lourdes Aires Fernandes. Milton Ferreira de Souza. Conselho Fiscal da Delegacia Regional do Rio de Janeiro. Membros efetivos: Mônica Moura e Araanto de Couto e Silva Pessoa. Ruth Imaniche Rodrigues. Mauro Odo Nogueira. Conselho Deliberativo. Membros efetivos: Brasília, Ronaldo Coutinho Garcia. Luciana Mendes Santos Seco. Alexandre dos Santos Cunha.
Luana Simões Pinheiro. Ubimaia Cantuária Santiago. Membros efetivos Rio de Janeiro, Maria Fernanda Mesquita Pessoa. Salvador Teixeira Werneck Viana. Membros suplentes Brasília, Roberto Rocha Coelho Pires. Luiz Carlos Garcia de Magalhães. Gustavo Ludman. Membro suplente Rio de Janeiro, Graziela Ferreira Zuculoto. Neste momento, solicitamos a todos os novos representantes convite para a foto oficial da posse. Em nome de todas as entidades, agradecemos a presença de todos. Bom dia. Foi ótimo.